Vamos lá, gente. Ei, Jana, tudo bem? Estamos chegando, o Ariel também. Vamos chegando aí, pessoal. O que vai ficar no plano, então, eu, eu tiro você, Lulu, Arlete. Professor? Oi, Jana, tudo bem? Tá funcionando, porque tava tudo escuro. Eu falei, ué, será que não tá funcionando? É porque eu coloquei no mudo aqui. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E você? Bem, como é que está a Lavínia? A vida tá bem, graças a Deus. Isso é muito bom. A Lavínia gosta do Now United também? Eu não sei o que é isso não, professor. Não? Que bom. Nem queira saber. Só o tênis desse povo aí custa uma fortuna. É um Eu não grupo de sei meninos, não. chama Now United. Eu já tô tendo que correr atrás de um tênis desse povo aí. Tem fase. Tem a fase da LOL, tem a fase do unicórnio. Dessas eu já passei. Essa Graças a já Deus. conhece a fase do unicórnio? Essa já passei. Eu também. Eu já tive que fazer um bolo de unicórnio. Sabe aqueles bolos de aniversário de unicórnio? Fake. Eu sei. Eu fiz, Personalizado. e ficou bem legal, viu? Fica bonito, professor. Tem gente que trabalha muito bem com personalizado. Eu não sabia que eu tinha esse dom, não. O do Theo eu fiz de carros, do McQueen. O do, Sim, fica. só que deles é tudo de mentira, né? O bolo é de mentira, né? Bolo fake, né? O do unicórnio foi fake também. Mas o Antônio, que é de quatro, o Antônio ele quis o bolo do Jasper, mas ele não aceitou o bolo de mentira, né? Ele falou que ele queria comer. Então, Então, fake não. Tá vendo como é que é esperto? Tá é certo. esperto, esperto. Né? Eita. Vamos lá, a Cassinha já chegou, a Ariel chegou. Né? Quem mais? Falta o Edson. Chegando o dia, né? Deixa eu avisar esse povo aqui. Vou desligar um pouquinho aqui, tá? O Jânio, mas eu já volto já.
Oi, turminha! Eu estou fazendo igual a minha filha, em homenagem à minha Ana Beatriz, né? Que fala assim: Oi, turminha! Vamos lá, gente. Boa noite para a Lisa, boa noite para a Janaína, boa noite para o Ariel, boa noite para o Tiagão, boa noite para a Cassinha, boa noite para o João, boa noite para o Edson, que deve chegar, boa noite para o Erivaldo, que está entrando, né? E vamos Boa noite aqui. para o professor. É, isso aí, Cassinha, tudo bem, né? Ô, gente, olha só. Vamos aqui, antes da gente começar a fazer nossa peça, né? Vamos aqui. Alguém me pediu no grupo para eu falar daquele caso. Como é que chama a menina lá, gente? Deixa eu ver aqui o nome. Marina Ferrer. Isso. Quem que me pediu? Você, Cássia, que me pediu? Foi. É. Você quer explicar um pouquinho o caso dela? Todo mundo sabe, né, gente? A questão do estupro culposo, não é isso? Na verdade, eu quero assim, que o senhor fale um pouco sobre a conduta mesmo dos profissionais aí naquela audiência, sabe? O parecer jurídico daquilo. Na verdade, eu ainda quero assistir na íntegra, porque eu vi alguns trechos só, não tive tempo de abrir. Pois é, eu também vi os trechos do Jornal Nacional. O pouco que eu vi, eu achei um grande absurdo. E eu vou dizer para vocês, gente, que o que está acontecendo, aquilo que aconteceu naquela audiência não me espanta. Eu digo como advogado, tá? Como advogado, não me espanta. Eu também atuo na esfera civil, né? Embora a minha atuação seja maior na parte criminal, mas eu faço audiências, já fiz muitas audiências na área de família, e na área de família, gente, se quebra o pau mesmo, sabe? Gente, abre todo mundo aí, deixa eu ver vocês, nós estamos aqui num bate-papo. Calma que nem começou a aula. Isso, Lisa, Ariel, Cassinha, Jana, abre aí, Jana. Né? Gente, então, eu vou até desabilitar quem quiser falar, interromper, a gente está no bate-papo aqui. Olha só, eu vi a audiência, um pedacinho dela, eu não vi ela toda, né? Então a gente, assim, para ficar emitindo parecer sem ver tudo é complicado, sabe? E a mídia, querendo ou não, ela distorce, às vezes, distorce muito as coisas. Então a gente tem que ter muito cuidado. E como eu atuo bastante nessa área, na área civil, na área de família, gente, às vezes a audiência, principalmente na vara de família, o bicho pega mesmo, sabe? Se você tá num divórcio. Gente, bota o programa da Cristina Rocha no chinelo. E o que me espanta é que muitos juízes deixam a discussão acalorar. E eu conheço juízes muito sérios que na hora que a discussão começa a virar um show de horrores, né, de ofensas ali na mesa, o mínimo que se começa, o juiz já começa a se posicionar e já atua como presidente mesmo da audiência, no sentido de já inibir aquilo, mostrando que ali não é lugar para esse tipo de conduta e que haverá consequências permanecerem, todo mundo começa a se conter a partir daí, sabe? E essa é a atuação que o juiz tem que ter, né? Na vara de família, o juiz ele não só preside, como ele também inibe esse tipo é dever dele inibir esse tipo de comportamento. Então, assim, o pouco que eu vi, eu achei lamentável o comportamento do advogado, embora isso é natural, embora isso acontece em audiência, né? E bem mais do que vocês imaginam. Em júri, gente, em júri, mais ainda, em júri é mais complicado, sabe? Júri, às vezes, a gente rasga o verbo mesmo, né? A gente fala muito mal da pessoa que perdeu a vida, às vezes, estando a família toda ali na frente, sabe? Porque às vezes porque a conduta da pessoa era muito ruim mesmo, né? A conduta de vida. Mas o pouco que eu vi ali, naquela audiência, sabe? Eu achei
que a Mariana, né, o nome dela? Mariana Ferrer. Mariana Ferrer, eu achei que ela passou por sérios constrangimentos ali, sabe? E aí eu fiquei pensando, quando vocês me pediram para poder falar sobre esse caso, né, é claro que, assim, né, gente, falando do estupro culposo, vamos começar por aí. A questão do estupro culposo, eu não conheço o processo, eu não sei se houve provas ali, então eu não posso dizer se houve cometimento de estupro ou não. Não posso. Agora, o que eu não posso concordar é com a existência desse termo estupro culposo. Não acho que seja possível, sabe, embora eu respeito todos que discordam, mas tem que ter uma posição jurídica, né? Isso foi até uma discussão com meu filho estuda direito também, então eu estava discutindo com ele e eu falei, vamos pensar, estupro culposo. Aí eu falei com ele, olha, eu vislumbro, vamos vislumbrar uma hipótese do que seria estupro culposo? De repente, estupro culposo seria a hipótese em que uma pessoa bebe muito numa noitada, mas bebe, até perder o controle de si, mas ainda ela é capaz de tomar algumas decisões, mesmo completamente bêbada, ela é capaz de tomar algumas decisões da vida dela, fazer algumas escolhas, e aí escolhe ir para o cantinho da boate com alguém, e lá ela aceita a conjunção carnal, é maior de idade, está com um outro, que também pode estar bêbado, né? E aí seria o quê? Estupro culposo. Eu acho que a conduta, gente, de um homem que, por exemplo, um homem que abusa da situação, isso acontece de uma jovem que está bêbada, trêbada. Tem gente que até faz isso, né? Tem homens que vão para a noitada e dão bebidas às mulheres para que elas fiquem bêbadas e a coisa se torne mais fácil para que eles possam ficar com elas e tudo. Eu acho essa conduta muito imoral, sabe? E acho que isso ainda pode dar muita discussão. Veja, eu não concordo com a atitude de homens que vão para a cama com as mulheres se elas estão bêbadas e não conseguem nem têm condições de se definir por si. Eu não concordo, sabe? Mas para dizer que isso aí é estupro, eu acho que a gente tem que fazer uma análise criteriosa das coisas, sabe? Veja bem, a Mariana Ferrer, ela era maior de idade? Era. Ela... 22 anos. Pois 22 anos. Ela ficou bêbada porque quis? Na verdade, ela fala que o exame, né, que foi feito fala que não tinha vestígio nenhum de nenhum entorpecente, seja ele qual fosse, no organismo dela. Mas realmente, foi isso mesmo. Foi dito isso. Mas então... o perito ainda fez uma ressalva falando que tem algumas substâncias, né, que a lei não consegue conhecer todas e que não deixam vestígios no organismo. Essa é a tá vendo como é que... Pois é. Tá vendo como é que isso é complicado? Isso é muito complicado. Isso precisa de um lastro probatório muito maior. Mas dizer estupro culposo, aí não. Eu não concordo. Se for considerar que ela foi drogada e que, em razão disso, perdeu a consciência de si, né? Não perdeu a consciência no sentido de perder tudo, não, gente. Perdeu o domínio próprio e, em razão disso, passou foi abusada, de certo modo, pela condição, né, que ela estava, uma condição de fragilidade ali, digamos assim, e ela foi abusada, aí eu acho que pode até caber um estupro doloso, sabe? Estupro... Eu não concordo com estupro culposo, estou falando de estupro doloso para forçar. É estupro, e pronto, acabou, sabe? O sujeito tem que ser homem, tem que ser cavalheiro, tem que ser honrado, no sentido de ter relação sexual com a mulher que ele pretende ter, quando ela estiver sob domínio próprio,
quando for realmente atributo da vontade dela, não é? Agora, é um problema, né? A mulher sai, ela não vou falar mulher porque também é homem. Os jovens de hoje, né? Vamos pensar assim, os jovens, homens, mulheres, saem, bebem horrores, e aí tomam as decisões da vida deles e tem que arcar com as consequências, sabe? Então, vamos supor que ela tivesse bebido, ela tivesse entornado o caneco, o companheiro dela, que ficou com ela naquela noite, também tivesse feito a mesma coisa, e aí houvesse a conjunção carnal e disso tivesse resultado uma gravidez. Né, gente? É responsabilidade deles. São escolhas e consequências. Toda escolha que a gente faz na nossa vida pode e vai ter uma consequência e nós temos que estar aptos a arcar com essas consequências. Né? Agora, se ela foi estuprada ou não, eu não sei, teria que ver o lastro probatório. Acho que, de repente, uma perícia é pouco para dizer, mas também acho muito perigoso. Aí tem um outro lado. Eu acho, gente, vamos falar, por exemplo, da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é bacana, ela é necessária, ela é eficiente, mas alguns homens de bem pagam um preço alto pela Lei Maria da Penha. Eu digo para vocês por quê. Eu acho que até, vocês sabem que eu sou noveleiro, e atualmente está reprisando uma novela da Globo, onde o filho do Fábio Júnior, ele está sofrendo ali de uma moça que descontente com o fim da relação, e uma discussão que nem houve agressão, o que ela fez? Ela denunciou ele, solicitou medida protetiva como ferramenta de vingança, e essa medida protetiva exigiu que ele ficasse afastado, inclusive, da própria empresa que pertencia a ele, porque ela trabalhava na empresa, ela era funcionária da empresa, mas a empresa pertencia a ele. E ela, descontente com o fim do noivado, com o término da relação deles, ela utilizou da Lei Maria da Penha, né, para poder se vingar e fazer com que o Estado agisse contra ele, mesmo que injustamente. Gente, isso aí é um perigo. É um perigo. Mas o que se pode fazer? Não tem outro caminho, né? Então, nós vamos ter que pagar por isso, né? Os homens de bem que são vítimas de mulheres... Gente, existe... Ó, eu não vou falar assim, tem aquele ditado, né? E homem não presta, né? E também tem aquele ditado, e uma mulher presta, né? Gente, na verdade, todos nós estamos enquadrados na condição de ser humano. E como ser humano, todos nós estamos sujeitos a acertos e, claro, que a erros. Todos nós fomos forjados de acordo com o histórico da nossa vida, fomos forjados com caráter. Então, há homens e mulheres de caráter e há homens e mulheres que não têm caráter, que são mau caráter. Então, gente, o que pode... qual é a consequência disso? Hoje nós temos a Lei Maria da Penha. A consequência da mulher que comunica falsamente que o companheiro, marido, a agrediu, violentou e requer medida protetiva diante de uma acusação falsa, ela corre um grande risco. Porque se o companheiro posteriormente comprovar que aquilo ali foi uma denúncia falsa, ela vai responder por um crime. Né? Então, também tem consequência. Agora, você instituir um novo tipo penal, colocando o estupro na condição culposa, é muito perigoso. Sabe por quê? Porque vai cair na vala da Maria da Penha. O que vai acontecer? A mulher que aceitou ter relação sexual com o sujeito. Eles tiveram relação sexual. Acontece alguma coisa que descontenta ela, acontece vamos supor, um arrependimento posterior, no dia seguinte. Gente, quem nunca ficou com alguém numa noite e no dia seguinte arrependeu? Acontece. Acontece. Agora, você imagina se a pessoa
não tiver... O Rafa tá rindo. Imagina. Não, Ô, Rafa, olha, eu tô achando que você já passou por isso, hein? Ó, eu confesso, eu já passei por isso. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Eu fiquei... Mas é claro que ficou só nisso, né? Ficou, não quero mais, beleza. Foi um momento de fragilidade, de carência, de fraqueza. Inclusive, eu conto essa história quando eu dou aula da DPF, né? Eu não sei se vocês já viram. Mas acontece. E aí, por ter arrependido daquela relação, a mulher envolvida, imbuída de vingança, vai lá na delegacia e fala, olha, estupro culposo. Professor. Complicado. É uma discussão que vai dar pano para manga, né? Como a gente fala aqui. Diga, Rafa. Eu tô rindo, professor, porque eu lembrei da história do Neymar. Realmente. Realmente. O Neymar passou por um perrengue desse aí, né? Passou por um perrengue. E a moça que acusou ele de estupro, ela não conseguiu obter sucesso, não, né? Então, gente, é complicado. Eu acho, sabe, que às vezes o direito está entrando muito nas relações humanas. E quando o direito ingressa nas relações humanas, principalmente nessas relações que envolvem relacionamento, tem que ir com muita cautela, tem que ir com muito cuidado. Beleza? Então, professor, diga, Lisa. Tudo isso que o senhor falou, mas eu creio que o que a gente está mais debatendo é a questão desse culposo. Eu creio, eu não sei de onde... direito penal, eu acredito que não existe essa categoria no direito penal de estupro culposo. Porque, assim, se a pessoa ela faz um ato libidinoso, já é considerado estupro. Então, cadê? Onde é que está o culposo aí? Não importa o comportamento da mulher. Se ela se sentiu ofendida e ela tem prova para provar que realmente houve, né? Então, eu creio assim, por que esse juiz achou que era culposo? Aonde que é culposo? Onde que está o culposo aí? É isso que eu não consigo entender. Tecnicamente, o que nós temos que entender? Que culposo é o desdobramento de 3 palavrinhas, né? Quando a gente fala que um crime é culposo, é porque aconteceu ali. Houve o cometimento dele em razão de imprudência, em razão de imperícia, que é falta de técnica, e em razão de negligência. Então, se a gente pensar, vamos imaginar que existisse essa forma de estupro culposo, então ela não estaria, ao meu ver, nem em negligência, nem em imperícia. O cara não teve competência, Rafa, para conquistar a mina da noite. Olha, ele não foi um perito, hein? Não deu a cantada certa, não usou o perfume adequado, não teve o... Mas, gente, olha só. Se tivesse estupro culposo, eu imaginaria que seria, por exemplo, só no tocante à imprudência. Vamos viajar. Então, nós estamos aqui no campo da filosofia, de uma discussão filosófica, embora eu sou do pensamento da Lisa, não concordo com a terminologia estupro culposo. Para mim, estupro é estupro. E se houve estupro, é porque houve dolo, houve intenção de estuprar. O que não pode haver é o constrangimento no sentido de obrigar a mulher a ter relações. É isso que, ao meu entender, não pode acontecer de modo algum. Acho que também não pode acontecer o abuso no sentido de a mulher está bêbada, ela está com droga na cabeça, opa, vou aproveitar este momento e vou lá. Gente, também acho que isso aí é estupro, acho mesmo. Acho que o sujeito que abusa... E eu digo isso porque eu tenho uma filha de 9 anos e daqui a pouco ela vai estar com os... Ai, meu Deus! Vai estar com seus namoradinhos. Daqui a pouco estarei eu com meus cabelos brancos, levando para as boates. E vai chegar um momento que ela vai ter idade, ela vai experimentar bebida assim e tudo. Eu não quero que nenhum homem abuse se ela estiver num estado de fragilidade, que seja abusado. E isso sim, ao meu ver, configuraria estupro, mas não na modalidade culposa, sabe? Então, o lastro probatório disso teria que ser muito grande, né? Ao passo também que a gente não pode deixar
que esse estupro culposo vá para frente, para não ser uma ferramenta que possa ser utilizada por aquelas mulheres que fazem uso da vingança, como fazem na Lei Maria da Penha, e tem várias que fazem isso, inclusive está sendo tema de novela. Então, eu sou do pensamento da Lisa. Estupro culposo não existe. Se existisse, seria no âmbito da imprudência. O sujeito não foi prudente, foi lá e pá. Mas é diferente, né? É diferente. Não consigo nem pensar numa discussão de um projeto de lei que conceda aprovação, que aprove um tipo penal nesse sentido, né? Na modalidade culposa. Mas em matéria de direito constitucional, diante de tudo o que aconteceu, vocês sabiam que poderia ter uma bela de uma peça para vocês? Mas, professor, nós estamos falando de penal até agora. Beleza. Então, vamos passar para discussão, para uma outra discussão, deixar o estupro culposo de lado, e vamos passar para a discussão daquilo que ocorreu na audiência. Porque o que aconteceu na audiência, que é comum acontecer aí pelas varas do Brasil inteiro... Professor, eu assisti uma live de umas professoras no Instagram, foi anteontem. Elas estavam falando realmente que a gente está assustado porque com essa questão da pandemia, as audiências estão sendo virtuais e algumas estão vindo a público. Mas que isso é extremamente comum, reforçando o que você falou aí. Isso é muito comum, gente. A população está escandalizada porque não tinha hábito de ver, mas... Exatamente. Mas quem pode falar? Você falou ali da imprudência, né? E da imperícia você colocou um fato. Porém, se for assim, nesse sentido, a pessoa, não que justifique, eu não estou a favor de jeito nenhum, só estou pondo para a gente refletir sobre isso. A pessoa ela estaria embriagada, ou o cara estaria embriagado. E assim, por imperícia, né? Acreditava que ela estava consentindo, por exemplo. Ela, na verdade, gente, eu penso na modalidade estupro culposo, quando eu penso assim, estupro culposo, eu vejo, de algum modo, a mulher consentindo. Eu vejo a mulher consentindo. O que há um vício só nesse consentimento, porque ela está no momento de fragilidade. Ela consentiu, mas ela estava bêbada. Ela consentiu, mas ela estava drogada. Ela consentiu, mas ela estava sob forte emoção. Sabe? E sabendo disso, o sujeito foi lá e ainda teve conjunção carnal. Aliás, sabendo e abusando dessa situação, ele foi lá e aproveitou da situação, sabe? Acho errado, mas não vejo como estupro culposo. Vejo como estupro. É isso. Agora, é preciso um lastro probatório muito grande no sentido de que tem que ter testemunha, sabe? Olha, muitas pessoas viram que ela não tinha condição, mesmo que ela dissesse que queria ir com ele, ela não tinha condição de se determinar, ela não tinha condição de decidir essa questão, ela apresentou dúvida, o consentimento não foi tão eficaz assim, sabe? Embora ela tenha dito que sim, que ela iria com ele, né? Ela estava no momento em que se oferecesse dar um tiro na testa dela, ela ia aceitar. Entende, gente? Então, assim, é complicado, ainda vai dar mais pano para manga, sabe? O problema é o outro lado dessa história. O problema é quando a mulher, de fato, consentiu, de fato, quis, e no dia seguinte ela usa isso como instrumento de vingança, vai no judiciário e fala, olha, me estuprou. Fui vítima de estupro culposo, né? Então, complicado, sabe? Muito complicado. Agora, o que complicou mesmo foi a fala do advogado do réu, né? Aí é que tá. Então, aonde que entra, na verdade, por exemplo, se eu fosse contratado por ela como advogado, é claro que eu iria advogar para ela, mas não no tocante a questão do estupro ou não, sabe? O que eu iria, na verdade, fazer, eu iria entrar com uma ação e iria colocar no polo passivo. Se eu falar isso, eu vou contar para vocês, tá? Mas tem que falar. Imaginem um enunciado
pensando neste caso de direito constitucional, em que a jovem, né, a cliente Mariana procura por vocês, narrando exatamente essa situação, mostrando o vídeo da audiência para vocês, né? E aí fala assim, doutor, eu sofri um constrangimento que afetou a minha moral e eu estou procurando seus serviços para que eu possa ingressar com a ação adequada, porque eu sofri na minha dignidade humana, eu sofri ali, eu tive um tratamento degradante, né? E aí, gente, qual ação que vocês entrariam, né? Vamos pensar nem OAB, não. Pensa como advogado. O que vocês fariam? Vocês acham que ali houve cometimento de crime por parte do juiz, por parte do advogado, por parte do promotor? Vocês acham que houve cometimento de crime? Do advogado, sim. Uhum. Constrangimento legal. Uhum. Sem dúvida. Sem dúvida. E o que você faria, Rafa? Danos morais. É isso. É isso. Eu não iria, gente, na esfera criminal contra eles. Não iria. Eu ingressaria com uma ação de reparação por dano moral contra o juiz, contra o promotor e contra o advogado. Sim. É claro que eu faria isso, sabe? Porque aquela moça, ela foi constrangida, né? Eu não sei se vocês se lembram, se vocês viram, mas o advogado mostrava foto falando de posições ginecológicas, fotos normais que a gente vê aí o tempo todo de modelo, ela sentada com uma saia, e nem estava aparecendo nada, não, sabe? E ele constrangendo ela, e ali, gente, ela estava na condição de vítima, sabe? Na condição de vítima. Então, assim, o juiz, ele deveria ter agido. Se houve cometimento de crime por parte do juiz e por parte do Ministério Público, no máximo, se forçar muito, entendo que houve um crime de responsabilidade. No máximo, sabe? Porque como profissionais ali, responsáveis por garantir a lei, sendo promotor de justiça, e garantir a presidência, né, no tocante à presidência da audiência, garantir o andamento probo, correto, pacífico daquela audiência, então era dever deles terem agido logo que aquele advogado começou a se exaltar. Era dever deles. E nada eles fizeram, só fizeram no final. E qual a consequência disso? A menina sofreu graves violações, graves constrangimentos, especialmente na sua dignidade, no aspecto moral. Então, a ação correta seria, sem dúvida, uma ação civil de reparação por dano, colocando no polo passivo o juiz, o promotor e o advogado. Ok? E aí, gente, no mérito, o que vocês iriam alegar? Constrangimento ilegal, violação da dignidade humana, tratamento humano, desumano e degradante, violação ao devido processo legal, né? Não deve acontecer essas coisas no processo. A figura do juiz como presidente de uma audiência é justamente impedir que isso ocorra, né? E o advogado também, ele não tem que agir com isso, até porque a própria OAB diz, a lei, o Estatuto da Ordem, diz que o advogado tem que agir com probidade, né? O advogado tem que agir de maneira correta, né? E não tem que se exaltar dessa forma, né? Então, gente, no aspecto constitucional, o Rafa está certinho, era isso que eu queria falar com vocês. Se tivesse isso no enunciado, seria uma ação pelo rito comum, né? Mas a ação pelo rito comum, a gente chama ela de pelo rito comum, mas ela tem um monte de nome, né? Ação de obrigação de fazer, ação de, nesse caso, seria uma ação de indenização por dano moral. É isso, ok? Tudo bem? Teria urgência? Vocês imaginam um pedido de medida liminar? Né?
Eu também não, porque o momento da audiência passou, acabou, não vai acontecer mais aquele constrangimento. O problema é que tem um vídeo, né, de audiência rolando por aí, e agora todo mundo está vendo isso, está gravado e está vendo. Agora, foi boa a reação dela. Eu acho que melhor do que o advogado dela foi ela mesmo. Gente, a situação foi tão grave que o defensor dela deveria ter, naquele momento, usado a palavra que pela lei nos é permitido, né? Pela ordem, para tudo, né? Excelência, o que está acontecendo aqui é um absurdo. Minha cliente está sofrendo constrangimento legal, né? É preciso dirigir, é preciso que o advogado de defesa, né, tenha limites para tratar, para conversar, para falar, para se dirigir à minha cliente. Aliás, excelência, eu quero que você casse a palavra dele se ele continuar se dirigindo à minha cliente, porque ele não vai se dirigir à minha cliente. Ele vai se dirigir a você e você vai fazer essa ponte. Né? Então, faltou essa ação dele, sabe? A meu ver. Como advogado, a gente não deve permitir que um cliente nosso seja tratado daquela maneira. Né? Não devemos permitir. Então, este foi o problema. Tá? Eu, se fosse procurado por ela, ficaria feliz. Ingressaria com uma ação de reparação por dano moral, feliz da vida. Ok? É isso. Alguém tem mais um comentário? Faria o mesmo, gente? E pediria quanto, professor? Eu pediria uns 100 mil, tranquilo, viu? Sabe por quê? Ou até mais do que isso, Rafa, porque houve repercussão nacional, né? O vídeo vazou e ela estava na condição de vítima ali, né? E, na verdade, vem cá, se houve audiência, concorda comigo que não havia sentença? No momento da audiência, havia sentença? Não. Então, se não havia sentença, era uma questão ainda que estava sendo discutida, né? No tocante à existência de um possível estupro ou não, e ali ela era vítima. Ela era vítima. Ela já estava fragilizada por supostamente poder ser vítima de um crime de estupro. Aí chega na audiência, o advogado trata dessa maneira e o juiz permite, se silencia. É quase que se torna conivente, porque permitiu. Gente, não doeria tanto nela se depois que o advogado falasse tudo que ele falou, o juiz fosse lá e repreendesse, reprimisse o advogado. Mas isso não aconteceu. Né? E aí precisou de que a vítima se tornasse advogada dela mesma. E foi quando ela pediu socorro para o juiz, né? Excelência, pelo amor de Deus, nenhum criminoso é tratado dessa maneira, chorando. Você vê, você consegue enxergar que houve violação à esfera moral dela. É por isso que, sem dúvida nenhuma, aliás, e olha só, e para corroborar, Rafa, se ela me procurasse, eu ia ficar felizão da vida, sabe por quê? Porque, sabe o que eu ia fazer mais? Eu ia colocar todas aquelas notas que vieram posteriormente de autoridades. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, né? Ia colocar no processo. Inclusive, o ministro da Corte Suprema declarou em seu Instagram, após assistir a audiência, isso. Poderia dobrar o que você pedir. Poderia, ainda estou sendo muito tranquilinho, né? Mas poderia pedir 1 milhão, vai lá, poderia multiplicar. Né? É claro que, assim, eu estou falando a grosso modo aqui com vocês, mas na hora que eu pegasse a ação, pensasse, eu ia deixar para definir o valor do dano moral por último. Depois que eu montasse aquela petição linda, maravilhosa, aí sim. Ia ser bacana, né, gente? Ia ser bacana. É claro que a gente iria lá para o STF afora, ia dar muito trabalho, mas... Pois é, porque eu acho que o pior da situação aí, nesse caso, foi realmente a conivência do juiz, porque não pôs freio lá no advogado, né? Porém, numa ação de indenização, ainda corre-se o risco de encontrar um magistrado com esse mesmo linha de pensamento desse juiz, apesar da pressão social nesse caso,
e ele manter, assim, negar a ela o direito de uma indenização valorosa, porque ela merece, pelo constrangimento que ela passou. Mas olha só, eu vou dizer para vocês, o tem demais. Infelizmente, nós vivemos na década de 70, 60, 70, nós vivemos a ditadura, né? A ditadura militar. Se a coisa continuar... Gente, olha que eu sou advogado, hein? Se a coisa continuar do jeito que está, nós vamos viver a ditadura do Poder Judiciário, sabe? Assim, eu tive num processo uma decisão absurda, mas uma decisão absurda, né? Eu tive um cliente que ele guardava... Ele era proprietário de uma loja de depósito de construção, ele guardava material de construção num lote que ele comprou, né, uma posse que ele comprou, que ele adquiriu, e essa posse foi invadida na madrugada, né, numa madrugada, por bandidos, mas bandidos bem instruídos, porque o advogado no dia seguinte entrou com uma ação de interdito proibitório, né, que não caberia no caso e tudo. Há um monte de absurdos, ficou com material de construção. Na própria petição de interdito proibitório, eles narraram que havia materiais de construção do meu cliente lá dentro. Esses materiais não foram devolvidos, retiraram o trator do meu cliente de dentro do imóvel à força, quebraram ele, danificaram, fizeram para fazer ligação direta nele, e eu juntei todas as provas e tudo. E eles disseram que eles compraram o imóvel do herdeiro do falecido. O sujeito tinha falecido há mais de 15 anos atrás e eles colocaram no processo um contrato de compra e venda com o suposto herdeiro do sujeito que morreu, sem reconhecimento de firma, sem nada. Gente, papel em branco aceita tudo, né? Claro que eu narrei isso e juntei e falei que meu cliente exercia a posse, adquiriu a posse, exercia ela de forma mansa, pacífica, há mais de 10 anos, e coloquei no processo contas da Copasa, todas as provas, IPTU, coloquei IPTU, Cássia. Gente, a juíza foi uma juíza. Vocês acreditam que a juíza deferiu a liminar para os invasores, no sentido de deixá-los no imóvel, porque ela colocou assim, ó, eles, né, os invasores, a parte autora do interdito proibitório, colacionaram no processo contas da Copasa, contas de IPTU, demonstrando que eles estavam na posse. Gente, quem colacionou essas provas no processo fui eu, foi o meu cliente. A juíza errou. A juíza errou. Eu falei, excelência, a senhora está atribuindo à parte contrária provas que não foram juntadas por ele, mas pelo meu cliente. E com base nisso, a senhora deferiu liminar. Gente, ela não aceitou. Eu fiz isso através de embargos de declaração. Ela não aceitou. Ela não aceitou o erro. E a questão é técnica, é clara, ela é óbvia. Não aceitou, sabe? Então, tive que recorrer no tribunal e mudar isso no tribunal. Agora, pensa, é isso que nós estamos passando. Se continuar a coisa assim, é claro que veio uma nova lei tratando do abuso de autoridade, mas a postura da juizada precisa mudar. Eu não vou dizer que é juiz de uma maneira geral, né? São juízes que estão tendo postura assim. Não é um, não é dois, não é três, são muitos. E olha, eu preciso fazer aqui um elogio, porque certa vez eu fui chamado às pressas para fazer uma audiência de um processo que eu não tinha, audiência no primeiro tribunal de júri, na primeira parte, que vai culminar no pronunciamento e na impronúncia do réu. E eu fui chamado para essa audiência de instrução e julgamento, e eu não conhecia nada do processo, fui chamado às pressas, né, para essa audiência, onde estava atuando um outro advogado, que eu não sei o que aconteceu com ele. Eu falei, beleza, eu vou. Eu fui chamado no mesmo dia que a audiência ia acontecer. Gente, eu sou safo, né? O que eu fiz? Olha, eu vou chegar 1 ou 2 horas antes e vou assistir às audiências antes da minha, porque eu quero ver a postura do juiz, eu quero ver se eu consigo ter acesso aos autos, já que vai estar lá, de repente ele vai estar fazendo audiência, ele me empresta os autos e eu fico lá folheando e tudo, né?
Mas, gente, eu não tive acesso ao processo até o horário da minha audiência. Mas eu fiquei ali naquela sala observando o comportamento daquele juiz. E na audiência anterior, um advogado começou a inquirir a vítima, mas inquirir de uma forma, assim, muito ruim, parecida com aquele advogado, sabe? E eu percebi que o juiz, na hora, o juiz do primeiro tribunal do júri, eu gostaria de falar o sobrenome dele, mas eu sei que o nome dele é Marcelo, doutor Marcelo, sabe? Ele teve uma postura tão positiva, mas tão singular, e que me trouxe tanta alegria de ver um juiz agindo daquele modo, tão sério, tão educado, um juiz educadíssimo, sabe? Um juiz que trata todos com respeito. Na hora que o advogado começou a faltar, com a cordialidade, não falo nem falta de respeito, não, de faltar com a cordialidade para com a vítima, o juiz interferiu, esse juiz, doutor Marcelo, primeiro tribunal do júri, ele interferiu na hora, daqui de Belo Horizonte, interferiu na hora, e disse para o advogado, olha, eu não aceito que você trate a vítima dessa maneira. Ela já é vítima, então, por favor, vamos manter a cordialidade, isso é uma exigência. E o advogado pediu desculpas e continuou agindo com cordialidade. É assim que tem que ser. E aí, gente, na minha audiência, como é que vocês acham que eu tratei a vítima? Gente, como uma pluma, né? Lógico. E foi muito bom. E foi uma audiência interessante que eu passei a tomar conhecimento do processo durante a audiência. E aconteceu outro fato curioso que eu conto para vocês no outro dia, nessa audiência, mas eu mudei completamente a linha de defesa. A linha de defesa era negativa de autoria e mudei para legítima defesa. E aí, eu pedi um momento para que eu reunisse com o cliente, com o réu, baixei o óculos, o juiz me deu esse momento, a sós com ele, antes do depoimento dele, baixei o óculos assim e falei assim, aqui ó, olha para mim. Você fez isso, né? Beleza. Você fez aquilo, né? Tá. A sua saída aqui, legítima defesa, beleza? É isso que vai acontecer. Então, se o juiz perguntar isso, assim, sim, e fui orientando, né? E aí deu certo. Deu certo, sabe? Então, assim, vai ter até o júri dele, né? E eu conto para vocês, quando acontecer o júri dele, vai ser em 2021. Ele foi pronunciado, eu consegui o relaxamento da prisão dele, ele saiu da prisão, mas ele foi pronunciado e o júri vai acontecer e eu vou atuar nesse júri, ok? Mas, assim, gente, audiência, a cordialidade. A gente tem que ser firme? Tem. Às vezes a gente tem que falar um pouquinho mais alto? Tem. Mas a gente não pode ser baixo. A gente não pode agir com baixeza, com baixaria. A gente tem que se manter sempre supremo. Nós estamos ali, gente, do lado do promotor, do juiz, representando o poder judiciário. Então, nós temos que manter a seriedade como tal. E não podemos permitir que outro colega haja de maneira diferente. Não podemos permitir. Ok, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Eu falando igual o pobre na chuva aqui. Professor, boa noite. Boa noite. Quem é o Edson? Ô, Edson. Como é que você tá, meu amigo? Sou eu não, senhor. É não? Fui eu não. Boa noite. Aí, Edson, eu falei com você que de manhã eu tava cortando cabelo, conversando com um conterrâneo seu, ó, é verdade, tá vendo? Ontem eu tava todo cabeludo, hoje eu já tô com o cabelinho cortadinho, paradinho, né? Vai ser uma conversa boa. Gente, vamos fazer essa peça? Vamos fazer essa peça logo? Não sei se vocês fizeram, né? Ninguém me mandou peça nenhuma, né? Pra eu corrigir, então vou puxar a orelha de vocês, né? Então vamos ver qual é a peça de hoje aqui. Deixa eu chegar lá para mostrar aqui para vocês, né? Exame 19. Eu optei por assistir a aula porque eu já tinha treinado essa peça o ano passado. Ah, legal. Legal. Aí eu preferi assistir a aula. E vou só acompanhar a peça que eu já tinha pronta para poder ver o que eu inclusive, gente, deixa eu falar com vocês aqui uma coisa. Peraí. Deixa eu fechar aqui. Vocês estão vendo aí a peça já, né? O enunciado. Olha só. Vou fechar aqui para mim de novo. Se vocês forem nas aulas do Zoom que nós já ministramos aqui, vocês vão ver que eu já trabalhei e fiz
a peça inteira do 20º exame de ordem. De modo que não vai ser nada produtivo nessa aula aqui do Zoom eu fazer a peça de novo. Então, nós já vamos pular. Depois dessa de hoje, nós já vamos para o 21º exame. Ok? Vamos fazer isso. Depois dessa aqui de hoje, vamos para o 21º exame. Então, se vocês quiserem se adiantar nesse período, no domingo, amanhã, já fazer a peça do 21º, beleza, legal, ela é o enunciado é bem grande, acho que vai ser interessante e vai ser uma aula boa para a gente trabalhar. Ok? 20º. Ah, mas eu quero fazer a peça do 20º. A peça do 20º já tem aula do Zoom, que eu fiz ela inteira com vocês. E com vocês mesmos. Né? E aí, se for o caso, eu até mostro e coloco o link dela para vocês no grupo. Tá? Vamos lá, vamos começar aqui. Professor. Oi. Só fazendo uma observação. Aprendi hoje sobre filosofia. Ah, uai, tá vendo? Discussão filosófica, né? Não. Eu tô falando só as aulas mesmo no cursinho lá, os 3 filósofos lá. E fui entender hoje, depois de 5 anos de curso, a pirâmide de Kelsen. Ah, não, mas acontece, né? E é um problema isso, né? Porque eu não sei porque direito constitucional é uma matéria tão gostosa, se relaciona com todas as outras, e as faculdades deixam tão de lado, né, gente? O povo tem tanto medo de direito constitucional, e você sabe qual que é o pior? O pior é que eles passam isso para o aluno. Eles passam essa imagem de que constitucional é difícil, passam essa imagem de que constitucional é complicado, passam essa imagem de que constitucional é para gente muito inteligente. Bom, até aí é legal, né? Olha, eu vou te falar uma coisa, que a faculdade que eu estudei, ela foca muito direito do trabalho. Inclusive, me colocaram num grupo que eu saí do grupo, porque era um grupo para poder fazer estudo de direito do trabalho. Aí foi tanto, não vou, né? Foi tanto que o professor me chamou no privado e perguntou por que eu saí do grupo. Aí eu falei para ele da minha insatisfação, que infelizmente a faculdade foca só direito do trabalho, ignorando qualquer outra prova que o aluno possa optar por ela. E aí foi onde que ele me indicou, conversou com você a meu respeito, né, Juliana? Foi, isso. Então, assim, eu externei para ele a minha frustração em relação a isso. E, infelizmente, essa fala sua é verdade. Eu lamento muito que ela seja verdade, porque a professora de Direito Constitucional, na ocasião, ela falava que Constitucional era muito difícil, porque, salvo engano, ela falou de 27 provas, né? Peças. E, assim, eu fiquei bem desmotivado. Talvez isso contribuiu um pouquinho para o meu bloqueio de aprender, assim, mas... Mesmo assim, eu continuei persistindo. Falei, não, eu quero direito constitucional, eu vou fazer constitucional. Não precisa falar nome, não, Cássia. Mas não. A faculdade que você veio é a mesma que eu dei aula? Não. Não, né? Mas não na época que eu... não na época que eu estudei lá, você não estava lá, não. Uhum. Não é aqui em Contagem. Só isso que eu vou falar. Então, beleza. Então não é a faculdade que eu lecionei, não. Eu lecionei junto com o Julian Anderson. Eu imaginei que você fosse aluna dessa faculdade que eu lecionei junto com o Julian Anderson, que é uma faculdade muito boa, coordenada por uma amiga, uma professora de Direito Civil, mas mesmo assim, sendo uma faculdade de grandeza, com professores muito bons, dentre eles o Julian Anderson e tantos colegas mais de excelência, sabe? Acho que poderia investir um pouco mais em direito constitucional. Esse é um pecado. O Julian Anderson, ele abraçou minha causa, na verdade, porque eu realmente eu saí do grupo sem dar satisfação nenhuma. Eu só expliquei para eles o porquê eu tinha saído, porque ele me chamou no privado e perguntou. Uhum. Foi onde que ele fez esse contato meu com você e estou gostando muito. Eu sou muito grata a ele pela essa oportunidade, porque eu estava estudando sozinho. Comprava curso, não dava certo, e estava estudando sozinha mesmo. Porque, assim, o seu diferencial é que você fala do direito, como é que fala? Do significado, como é que fala que o professor falava? Literal da palavra, e, assim, destrincha mesmo o assunto.
fica mais fácil de entender. Né? Coisa que muitos cursinhos assim, de renome né, nacional, às vezes não consegue alcançar isso na gente. Né? O problema, sabe, é que esse vocabulário jurídico que nós temos, ele vai ser imbuído em vocês automaticamente. Eu tenho certeza que daqui a 10 anos, Cássia, 15 anos, eu vou conversar com você e você vai estar muito, assim como a Lisa, como o Edson, vai estar muito familiarizada com esses termos jurídicos, vai ter experiência com a advocacia, vai ter frequentado audiência e tudo, e vai conversar comigo o juridiquês. E nós vamos nos entender através do juridiquês. Mas eu acho que uma coisa que assim, as pessoas, os professores não atentam e que eu achei assim, extremamente importante nas suas aulas, por exemplo, o artigo 5º. Você fala dele do primeiro inciso ao final, inserindo ali, destacando ali, mostrando para a gente os princípios. Uma coisa que eu tinha extremamente uma grande dificuldade de perceber. E aí agora eu consigo, a partir daí eu consegui entender, sabe? A questão também dos filósofos também, eu fui entender, já tive aula de filosofia, claro, mas tive eu solidifiquei meu aprendizado hoje assistindo essa aula, um pouquinho. Então, o desafio que eu penso, sabe, e isso está descrito na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, sabe? Eu já dei aula de LDB, e por isso que eu sempre procuro trabalhar nisso. Não é o aluno que tem que alcançar o professor, não é. É o professor que tem que alcançar o aluno. É o professor que tem que alcançar a linguagem do aluno. Então, gente, na minha graduação, colocaram um professor de renome constitucional de muitos anos, autor de livro, para dar uma aula para a gente no primeiro período. A gente saiu não entendendo absolutamente nada. Por quê? Porque embora aquele mestre tivesse um conhecimento fora do comum, uma experiência fora do comum, ele não estava conversando com pessoas que tivessem o grau de estudo que ele já tinha. Sabe? Esse é o problema. Era preciso que ele viesse para o nosso mundo. O professor ele tem que fazer isso. Ele tem que ir ao mundo do aluno para alcançar aquele aluno e conseguir isso. Né? Eu acho que o Julian Anderson faz isso muito bem. Eu tenho a felicidade de ter o reconhecimento de vocês. Eu conheci o Julian. Aliás, eu não o conheço pessoalmente, para você ter ideia. Eu só conheço através do WhatsApp mesmo. Ele é fantástico. Se você assistir uma aula dele, você vai ficar encantado. Ele é muito bom. Vamos lá, gente. Peça prático profissional. Determinado partido político que possui 2 deputados federais, 2 senadores em seus quadros, preocupado com a efetiva regulamentação das normas constitucionais, com a morosidade do Congresso Nacional e com a adequada proteção à saúde do trabalhador, pretende ajuizar em nome do partido a medida judicial objetiva apropriada visando a regulamentação do artigo 7º, inciso 23 da Constituição da República de 88. O partido informa, por fim, que não se pode compactuar com respeito à Constituição por mais de 28 anos. Considerando a narrativa acima descrita, elabore a peça processual judicial objetiva adequada. Né? Então, na aula de ontem, não preciso esconder de vocês que nós já descobrimos que essa ação nada mais é do que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, uma das 4 ações do controle concentrado e que tem por objetivo buscar uma decisão que coloque o ente que está em mora, coloque aquele ente que não editou a norma regulamentadora, que foi omisso, que coloque ele em mora, recomendando-lhe que supra aquela omissão. Né? É isso. A título de curiosidade, já disse isso para você em aulas de controle concentrado. Gente, a ADO, ela é pouco efetiva. E por que ela é pouco efetiva? Porque as decisões em sede de controle concentrado não vinculam a função legislativa. A função legislativa, ela não é obrigada a respeitar as decisões em controle concentrado. Eu disse para vocês, quando eu falei disso, que se o STF, hoje, se o STF, porventura,
proferir um acórdão, uma decisão judicial, um acórdão, dizendo que uma lei X ela é inconstitucional, no dia seguinte, o Congresso Nacional pode elaborar uma outra norma com o mesmo teor da que o STF declarou a inconstitucionalidade, que ela vai entrar em vigor. Na verdade, gente, as decisões em sede de controle concentrado, elas são vinculantes, mas elas não vinculam a função legislativa. Isso já foi questão de prova, nós vamos tratar disso, nós vamos falar disso. Né? Isso pode cair. Foi questão aberta, de direito constitucional, e foi tema de questão objetiva, de prova de primeira fase, também da OAB. Nós vamos falar disso. Mas lembre, as decisões proferidas pelo STF em sede de controle concentrado vinculam todos os órgãos do Poder Executivo, do Poder Judiciário, exceto a função legislativa de qualquer um dos três poderes. Por isso que se diz que a ADO é pouco efetiva, né? E não existem poucas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, porque, gente, o STF diz agora, nesse instante, olha, Congresso Nacional, você é o Poder Legislativo, você exerce função legiferante, legislativa, então, olha, estou colocando você em mora, estou recomendando-lhe que faça a lei. Gente, o Congresso Nacional é obrigado a obedecer essa decisão do STF? Não, não é. Não é. A ADO ela não tem aquele efeito que o mandado de injunção tem. O mandado de injunção já é um pouquinho diferente. O mandado de injunção tem efeito concretista. O mandado de injunção coloca o ente em mora, o ente omisso em mora, e se ele permanecer em mora, dá um prazo razoável para ele suprir a mora. E se ele não suprir a mora naquele prazo razoável, aí o juiz, no mandado de injunção, vai proferir uma decisão concretista e vai indicar na própria decisão do MI como que o impetrante vai exercer aquele direito não regulamentado. Ok? Então, gente, a ADO ela é pouco efetiva. Ela é pouco efetiva. Por quê? Porque as decisões do STF em sede de controle concentrado não vinculam a função legislativa dos três poderes. Ok? E por quê? Não esqueçam dessa frase que eu já disse para vocês várias vezes. Gente, vamos ver se alguém lembra. O legislador precisa ter Esqueceram? O legislador, gente, precisa ter liberdade para legislar. O legislador precisa ter liberdade para legislar. Por isso que as decisões em sede de controle concentrado não vinculam, ok? As decisões em sede de controle concentrado não vinculam a função legislativa. Beleza? Mas então, de qualquer modo, vamos aqui começar a fazer a nossa peça processual, apenas verificando a estrutura, e quero que, na medida do possível, vocês me ajudem a construir o texto, ok? Vamos lá. Ok, vamos imaginar que nós estamos na prova de vocês. Eu vou começar a escrever a peça e eu começo pelo endereçamento, não é? No caso aqui, estamos diante de uma ação do controle concentrado, uma ADO, que é julgada pelo STF. Portanto, o endereçamento fica: Excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Após isso, vou saltar aqui 3 linhas. Não precisa saltar. Ah, vamos saltar 5 linhas? Gente, não precisa. Salta 3 linhas, que está ótimo. O examinador já vai entender que você entendeu que aquele espaço ali para ser utilizado pelo Poder Judiciário. Ok? Bom, e aí, como é que fica o preâmbulo? Bom, muito simples. O preâmbulo, quem que é o nosso cliente? Vamos ver lá. Partido político. O nosso cliente é o partido político. Partido político. Atribuíram o nome dele? Não, colocou apenas determinado partido político, né? Ok, determinado partido político. Então, vamos voltar aqui. PJ, né? Determinado partido político. Eu não sei qual partido que é, 3 pontinhos. Bom, partido político tem RG, tem CPF, é casado, solteiro? Não tem. Então, o que eu vou colocar?
partido político inscrito no CNPJ sob o número 3 pontinhos, ou, melhor dizendo, né, gente? Aqui, ó, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o número 3 pontinhos, com endereço 3 pontinhos, endereço eletrônico, 3 pontinhos. O que mais? Alguém quer? Vamos, gente. Pode colocar a sede, né, professor? Pode colocar. Com sede, no endereço, 3 pontinhos. Ok? Não tem problema nenhum, não. Por meio de seu advogado. E esta. Eu não preciso colocar que é pessoa jurídica de direito privado, não? Não. Partido político é pessoa jurídica de direito privado. Mas aqui, a FGV não vai te cobrar isso. Ok? Entendi. Então, bote apenas pessoa jurídica. Tá? Pessoa jurídica. Partido político. Se eu colocar, como o senhor está colocando aí, só o endereço, sem colocar rua, 3 pontinhos, bairro, não. 3 pontinhos? Não precisa fazer isso, não. Bairro. Tempo, espaço. Bairro, cidade, estado, país, continente, planeta, Via Láctea. Não dá. Assim, vamos economizar. Não, professor. Endereço eletrônico, por meio do seu advogado, que essa subscreve. Procuração anexa nos termos do artigo 287 do... Pode abreviar CPC 15. Mais. Professor? Endereço, 3 pontinhos. Oi. E não é necessário colocar o representante legal, não? Não. Não? Não precisa. Endereço eletrônico. Por que que não? Partido político já é uma pessoa jurídica. Né? Lá nos pedidos, a gente pode pedir a citação, né? A gente pode, se fosse, né, contra o partido político, a gente poderia pedir a citação do seu representante legal, né? Mas aqui no caso não precisa não, até porque, gente, a pessoa jurídica, partido político, está nos contratando. A gente sabe que isso ocorre por meio de um diretório nacional, não se esqueçam disso, tá? Diretório nacional. E o partido político, ele tem o quê? O seu presidente, né? Então, normalmente é isso que acontece. Mas neste caso aqui, a gente simplesmente pode colocar partido político, pessoa jurídica. Não precisa colocar seu representante legal, não. Endereço, 3 pontinhos. Endereço eletrônico, 3 pontinhos do advogado, né? O que mais? Vírgula. Vem por não. Respeitosamente, isso aí. Respeitosamente. Perante Vossa Excelência, com fundamentos nos artigos primeiros constitucionais, 102, inciso 1, a linha A da CRFB/88. E artigo 12A. Muito bem. E artigo 12A e seguintes da Lei 9868/99, propor, salta uma linha, né, ou coloca simplesmente na linha de baixo, tudo caixa alta, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Pedido cautelar. E aí? Beleza. Ouvi aí. Medida cautelar. Vem cá, traz aqui comigo. Vamos conversar aqui. Gente, será que a ADO tem previsão de medida cautelar na lei? Tem? Não. Tem não? Não tem. A verdade é que tem. Sim. Mas será que neste caso aqui caberia pedir ao juiz medida cautelar? Aqui.
Traz para mim, por favor. Na verdade, é a questão da insalubridade, essa peça para a lei de insalubridade? Vamos pensar, pode pensar nesse ADO que nós estamos fazendo, que foi a peça do 19º exame. Eu quero que vocês vão lá na lei, eu vou abrir aqui com vocês. Hoje até comprei um vadimeco novo, bacana, mas eu não tô com ele não. Depois eu vou analisar ele. Eu comprei da Saraiva. Não, calma, gente. É só porque eu quero só analisar para ver se eles melhoraram. Vamos lá. Eu quero que vocês vão lá na Lei 9868, onde faz previsão da medida cautelar e vamos analisar o que é a medida cautelar da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a medida cautelar está lá no artigo 12F e tem um parágrafo primeiro. Eu quero que vocês façam uma leitura, nós vamos fazer junto aqui, do 12F, parágrafo primeiro. Diz assim: em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, o tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, observado o disposto no artigo 22, poderá conceder medida cautelar após a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. Beleza? Estamos sabendo que a ADO tem previsão de medida cautelar legal. Mas olha o que consiste a medida cautelar da ADO. Parágrafo 1º. A medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial. Grifem, no caso de omissão parcial. Aqui. Grifem, no caso de omissão parcial. O senhor está falando Código Civil, é? Eu estou falando da 9868, Lei 9868 de 99, artigo 12F, parágrafo 1º. Ah, tá. Isso aí. Diz assim, a medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado no caso de omissão parcial. Grifem no caso de omissão parcial, por quê? Porque se não vier uma ADO como peça para vocês, isso pode ser um questionamento de questão aberta. Ontem eu falei para vocês, ontem eu disse para vocês que muitas questões abertas versam sempre sobre artigo 5º. Disse que outras questões abertas versam sobre poder legislativo e processo legislativo. E tenho que dizer para vocês que há questões processuais, procedimentais, especialmente ligadas à Lei 9868 e 9882 de 99. Ok? Essa é uma questão procedimental. E, às vezes, a gente tem até que fundamentar com o Código de Processo Civil. Não é o caso aqui. Aqui, eu quero dizer para vocês o que é essa medida cautelar. Pensa, gente, nós estamos com um ente que está omisso. Nós não estamos num caso concreto, nós não estamos no MI. Pensem comigo. O que poderia ser a cautelar de uma ADO? Não é? O que poderia ser? A gente vai pedir liminar, uma decisão interlocutória, né? Na verdade, não é interlocutória, uma decisão monocrática em ADO para quê? Que vai fazer o quê? Aqui diz a proteção à saúde dos trabalhadores, né? A questão da saúde. Mas pensem, para a gente raciocinar mesmo. Morosidade, né? Mas tudo bem. Mas veja, nós não estamos num caso concreto. No caso ali seria para suspender. Nós não estamos num caso concreto. É por aí, Edson. Olha só o que consiste a medida cautelar. Vamos ler o 12F, parágrafo 1º, de novo. A medida cautelar poderá consistir na suspensão. Gente, então, olha aqui para mim. A medida cautelar
da ADO é apenas para suspender. Mas suspender o quê? Uma lei que não existe? Então, cuidado. Porque a medida cautelar da ADO, ela só pode ser concedida se houver omissão parcial. O que é omissão parcial? Omissão parcial, lembra, o objeto, o mérito da ADO, ou vai ser uma omissão total, ou vai ser uma omissão parcial. A omissão total é aquela omissão em que aquele direito que está estabelecido lá na Constituição não está regulamentado. Não existe, gente, não existe nenhuma lei. Não existe qualquer lei prevendo aquele direito, regulamentando aquele direito estabelecido lá na Constituição. Então, a pergunta que eu digo para vocês, que eu faço para vocês agora é a seguinte, questão aberta. Se a omissão é total, cabe medida cautelar em ADO? Não. Só vai caber medida cautelar em ADO se estivermos diante de uma omissão parcial. O que é a omissão parcial? A omissão parcial é aquela que existe uma norma, mas ela é incompleta, ela é insuficiente para garantir o pleno exercício daquele direito constitucional. É quando a gente fala assim, olha, quer ver uma coisa? Vamos dar um exemplo aqui, chulo. Se a minha filha virar para mim e falar assim, pai, eu quero um cachorro. Aí eu chego para ela e falo assim, eu não vou te dar um cachorro. Olha aqui que eu tenho um belo aquário e aqui tem um belo peixinho. E aí, gente? Vai dar certo para ela? Peixe é igual cachorro? Não. Peixe peludo? Peixe pula na gente? Peixe é fofinho para brincar? Então, o que é a Ana Beatriz que me pediu um cachorro? Se ela tiver numa ADO, o que ela vai me pedir como cautelar? Olha, pai, não quero esse peixe, não. Suspende esse peixe da minha vida. Eu quero o cachorro. Vocês entenderam o raciocínio? É isso. Na ADO, só caberá medida cautelar se a omissão for parcial. O que é omissão? O que é a omissão parcial? É aquela regulamentação que existe, mas ela é muito ruim. Olha, ela é horrível. Ela não está ajudando em nada o exercício pleno desse direito constitucional estabelecido. Então, vamos ler o parágrafo primeiro de novo. Diz o seguinte: a medida cautelar em ADO poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado no caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos ou ainda em outra providência a ser fixada pelo tribunal. Ok? Então, olha só. O que diz a medida cautelar em ADO? O ministro do STF me dê a medida cautelar, conceda a medida cautelar, porque essa lei que existe, ela não serve para nada. Ela não regulamenta aquele direito estabelecido lá na Constituição. Essa lei não faz nada. Ok? Então, olha, suspenda a aplicação dessa lei. Tira essa lei daqui. Ela não resolve nada. Não deixe que esta lei seja utilizada como subterfúgio para aplicar o artigo 7º, inciso 23, porque ela não serve. Ela não adianta. Ela não é completa. Ela é insuficiente. Ok, gente? Tudo bem? Então, medida cautelar em ADO só é cabível se a omissão for parcial. Lembra do peixe da Ana Beatriz. Ela quer cachorro. Adianta peixe para ela? Não. Peixe não abraça, peixe não corre, peixe não tem pelo, peixe não tem fofura. Ela não quer o peixe. Então, tira o peixe daqui. Ok? Tudo bem, gente? É isso.
medida cautelar em ADO só se a omissão for parcial. Beleza. Agora vamos aqui no nosso caso concreto. No nosso caso concreto, eu digo para vocês, a nossa omissão ela é total ou ela é parcial? A gente está falando aqui de uma omissão no tocante à regulamentação do artigo 7º, inciso 23 da Constituição, que trata do direito dos trabalhadores, dizendo que eles têm direito a ter adicionais em relação à periculosidade, insalubridade e penosidade. Eu pergunto para vocês, existe alguma regulamentação? Não. Não? Será que no Vademecum, se a gente for lá no artigo 7º, inciso 23, nós não vamos achar nenhuma regulamentação? Abaixo dele, deixa eu contar para vocês, existe regulamentação sim. A CLT faz previsão desses adicionais. E abaixo do artigo 7º, inciso 23, tem uma remissão que está escrito, que é artigo 100 alguma coisa, 197 da CLT. Acho que 189 a 197 da CLT, vocês vão encontrar lá. Adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, mas não tem adicional de penosidade. Ok? E a CLT abarca somente os trabalhadores que se enquadram na categoria de seletistas. Portanto, gente, eu posso pedir medida cautelar nessa nossa DO? O que vocês acham? Sim. E a medida, isso, a medida cautelar será em que sentido? Vai consistir no quê? A penosidade. Na suspensão da aplicação da CLT por tal regulamentação ser insuficiente e não prever nem a penosidade, nem o adicional de penosidade, e nem tampouco abarcar todo o gênero de trabalhadores, ok? Então, gente, a minha leitura para vocês é que cabe medida cautelar, sim, nessa ADO. Mas, deixa eu dizer para vocês, a FGV não cobrou medida cautelar, mas poderia ter cobrado. Achou que não? Não cobrou porque não quis, mas poderia ter cobrado. Só que vocês, como meus alunos, entendendo que a omissão é parcial, o que vocês vão fazer, gente? Vocês vão pedir a medida cautelar. Claro que vocês vão pedir a medida cautelar. Porque quem coloca mais não perde ponto. Ok? Então, peçam medida cautelar e medida liminar em tudo, exceto mandado de injunção. Mandado de injunção é o único que vocês não vão pedir medida liminar. Ok? Mas, peçam em tudo se vocês perceberem que há uma urgência. No caso da ADO, a medida liminar ela é um pouco diferente, porque ela consiste numa suspensão no caso em que a omissão for parcial. Ok? Não se esqueçam disso. Certo? 8h30. Vamos fazer um pequeno intervalo de 20 minutos e eu volto 8h50 para a gente construir o restante dessa ação. Tá bom? Mas só para fechar aqui, ó, só para fechar, vamos colocar o nome iuris da peça aqui, né? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Com pedido de medida cautelar, né? Em face, vamos acabar o preâmbulo, em face do Congresso Nacional, vou colocar ali também, Nacional, vírgula, pessoa jurídica inscrita, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o número 3 pontinhos, com endereço ou com sede no endereço 3 pontinhos, endereço eletrônico 3 pontinhos e, cuidado,
Porque a gente sabe que no polo passivo, quem é responsável pela feitura da lei, não é, da norma regulamentadora, é o Poder Legislativo. Mas, gente, quando o Poder Legislativo fabrica uma lei, tem participação também de quem? Do chefe do Executivo. No caso aqui, o Presidente da República. O Presidente da República, nós vamos colocar ele no polo passivo. Pergunto para vocês. Por que Presidente da República? Ora, porque ele participa do processo legislativo. Vem aqui comigo. O Presidente da República participa do processo legislativo? Vamos caminhar. Vou dar os 20 minutos de intervalo. Hã? Sim. O Presidente da República, gente, ele participa, sim, do processo legislativo. Na sanção, no veto, ele participa do processo legislativo quando a iniciativa é privativa dele, nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, e ele também é responsável pela medida provisória, lei delegada, decreto autônomo e decreto regulamentar. Então, veja como o presidente atua no processo legislativo. Por isso, nós vamos colocar ele sempre no polo passivo junto com o Congresso Nacional. Professor, que ele tem um representante dele lá no governo. Exatamente. Exatamente. O Rafa, que trabalha lá no Senado, sabe disso muito bem. Ele tem um representante justamente para sinalizar para ele que ele tem que participar do processo legislativo. Ele participa através da sanção do veto, medida provisória, iniciativa do 61, lei delegada, decreto autônomo, decreto regulamentar. Ok? A FGV, nessa DO, cobrou no polo passivo apenas o Congresso Nacional. Mas vocês não vão fazer isso, não é? Porque vai que dá na ideia da FGV cobrar no polo passivo o presidente também, né? Com esse raciocínio, com base nesse raciocínio de que ele participa do processo legislativo. Vocês vão acertar, tá? Então vamos colocar lá para finalizar esse preâmbulo aqui. E pensem, presidente da República, gente, ele é o quê? Uma pessoa física, né? Pessoa física tem nome, 3 pontinhos. Lembrem, presidente da República obrigatoriamente é o quê? Brasileiro, nato, não é? Falou o estado civil dele? Não, então eu coloco aqui, ó. Estado civil, 3 pontinhos. O que mais? E agora, hein? Profissão dele. Presidente da República. Vírgula. Inscrito no CPF, número, 2 pontinhos. RG, número, 3 pontinhos. Com endereço, 3 pontinhos. Endereço eletrônico, 3 pontinhos, pelos fatos e fundamentos a seguir. 2 pontos. Ok, gente? É isso aqui. E aí, a gente já vai para a parte dos fatos depois do intervalo. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente partir para o intervalo? Professor, Quem primeiro? Diga aí, Valdo. O Congresso Nacional tem CNPJ? É pessoa jurídica? É pessoa jurídica, tem CNPJ. Pessoa jurídica. Mas no caso dos órgãos, Assembleia Legislativa não tem e Câmara não tem. Eu não sabia que o Congresso tinha. Tem para atuar nesses casos. Para atuar nesses casos. Pela teoria do órgão, é claro que o Congresso Nacional está subordinado à União, mas nesses casos vai ter CNPJ para responder em juízo. Vai ter personalidade jurídica, ok? E, professor? Diga, Rafa. Tanto Senado Federal quanto Câmara dos Deputados também tem CNPJ, né? Tem sim. Tem porque respondem enquanto pessoa jurídica, né? Embora estejam ligados à União.
Quem mais? Alguém mais ia fazer alguma pergunta, gente? No caso, em cima disso que os colegas disseram, sobre a pessoa jurídica vinculada, ela inclui-se nesse CNPJ ou, por exemplo, presidente da República, pessoa jurídica vinculada à União, por exemplo? Não, a gente só vincula um órgão de uma autoridade coatora, por exemplo, no mandado de segurança. Aqui, o presidente da República responde como pessoa, só que física. O Congresso Nacional responde como pessoa, só que jurídica. Beleza? Gente, 8h35, 8h55, nós voltamos para terminar essa peça, tá bom? Até já, vamos descansar um pouquinho, fazer um lanche, tomar um café e ir no banheiro, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço, tchau.